Pronto. Estamos iniciando a nossa gravação. Então, na página 275, vocês vejam que nós vamos começar a estudar equações da reta, parte 1. Tá bom? Equações da reta, parte 1. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente escreve a equação geral da reta. Equação geral da reta, certo? Olha só. Toda reta pode ser escrita, certo? Numa equação escrita da seguinte maneira, ó. AX mais BY mais C igual a 0, certo? Com A, B e C pertencentes aos reais, com A, B e C pertencentes aos reais, e A diferente de 0 ou B diferente de 0. Ou seja, o A, o B e o C são números reais, certo? Agora, ou o A é diferente de 0 ou o B é diferente de 0. Não pode ter A e B igual a 0 ao mesmo tempo. Legal? Então, isso é chamada de equação geral da reta, certo? Pode ver que é uma equação de primeiro grau com duas variáveis, x e y, né? Certo? Muito bem. Vamos ver o que é inclinação. Inclinação de uma reta. Inclinação de uma reta, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso. Então, olha só. Digamos que eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas, ó, ortogonais, né? Nós já estudamos isso. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e aqui eu tenho uma reta, certo? E aqui eu tenho uma reta aqui, ó. Uma reta R. A inclinação é justamente esse ângulo aqui, ó. Inclinação da reta, certo? No sentido anti-horário, ou seja, é o ângulo formado pelo eixo das abscissas e a reta R no sentido anti-horário, certo, gente? É nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Então, alfa é inclinação da reta, certo? Muito bem. Se vocês virarem o livro aí, vocês podem ver o seguinte, se a reta é horizontal... Alguém quer falar? Se a reta é horizontal, vocês observem no livro de vocês, certo? A inclinação é 0, né? Porque não existe nenhum ângulo com o eixo X. Observe que esse ângulo, no livro ele chama θ, né? Vou botar θ aqui, só para ficar igual ao livro, certo? Ângulo θ. Pronto. Em vez de alfa é θ. Mas não tem problema não. Pode ser qualquer letra grega. Certo? Então, θ, quando a reta é horizontal, ela não faz nenhum ângulo com o eixo X. Então, o θ é 0. Óbvio, né? Se vocês observarem essa reta crescente, que é nesse caso aqui, a reta é crescente, né? Observe que esse ângulo θ, ele é um ângulo maior que 0 e menor que 90 graus. Certo? Se a reta é vertical, olhe no livro de vocês o desenho. O θ é 90 graus. E se a reta é decrescente, ela é inclinada para a esquerda, o θ é maior que 90 e menor que 180. Tá legal? Muito bem. Vamos ver agora o que nós podemos chamar de coeficiente angular de uma reta. Coeficiente angular de uma reta. Então, vamos ver o que é isso. Coeficiente angular de uma reta. Ó, então, suponha que eu tenho aqui um sistema de coordenadas cartesianas, né? E aqui eu tenho uma reta R. Né? Tem uma reta R. E aqui eu tenho um ângulo θ, né? Que é a inclinação. A gente define, certo? A gente define o coeficiente angular da reta R com a letrinha M, que a gente diz que é sempre a tangente do ângulo, certo? Então, o coeficiente angular sempre é a tangente do ângulo, θ, certo? Mas tem uma maneira da gente calcular isso aí.
Ó, vou pagar o lado de cá. Então, por exemplo, se θ é igual a 45 graus, qual é o coeficiente angular dessa reta? Tangente de 45, que é 1. Se θ for 30 graus, qual é o coeficiente angular dessa reta? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, né? E assim vai, certo? Agora vamos ver aqui o seguinte. Cálculo do coeficiente angular. Cálculo do coeficiente angular. Como é que eu posso calcular? Olha só. Certo? Então, observe o seguinte. Eu considero no plano cartesiano a reta R e 2 pontos distintos. Então, vamos lá. Plano cartesiano. Certo? Aqui eu tenho a reta R. Inclinação θ. E considero 2 pontos distintos dessa reta. Ó, ponto A e ponto B. Obviamente, vocês sabem que os pontos eles têm suas coordenadas cartesianas. Nós já falamos sobre isso, né? X do ponto A, X do ponto B. Desculpa, Y do ponto B, ponto A. E aqui eu tenho X do ponto B. E aqui eu tenho Y do ponto B, certo? Ok? Então, gente, a gente pode observar o seguinte, né? Aqui, esse mesmo ângulozinho aqui é θ, aqui também é θ, né? Certo? Então, ó, como é que é o coeficiente angular? M é igual a tangente de θ, né? Mas, olha, o que seria a tangente do ângulo aqui? Seria o cateto oposto ao ângulo, né? Dividido pelo cateto adjacente, não é verdade? Ó, então, seria y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então, a maneira da gente calcular, conhecendo 2 pontos, é essa. Y de B menos y de A sobre x do ponto B menos x do ponto A. Certo? Então, se eu conhecer 2 pontos da reta, eu também posso calcular o seu coeficiente angular usando esta relação aqui. Se eu conhecer já a inclinação, se eu conhecer o ângulo, basta dizer que é tangente do ângulo. Certinho? Muito bem, gente. Vamos falar agora de equação reduzida da reta, certo? Olha só, estou fazendo só uma revisão disso, né? Se vocês já estudaram, acho que foi com o Bruno. Certo? Equação reduzida. Vocês viram a equação geral, né? AX mais BY mais C igual a 0. Mas também nós podemos escrever aquela equação na forma reduzida, certo? Então, equação reduzida da reta. Como é que a gente pode escrever essa equação? Olha só. Então, novamente, vocês olham aí o livro de vocês, certo? E a gente pode escrever a equação reduzida da reta da seguinte maneira, olha só. Plano que corta o eixo Y no ponto B. Ó, digamos, vamos fazer o seguinte. Aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, não é isso? Aqui você tem uma reta R, né? A R, reta S, não importa. Ó, tem a inclinação dela que é θ, né? Certo? E aqui vocês têm um ponto, como um ponto P de coordenadas. Deixa eu aumentar isso aqui, certo, gente? Esse pequenininho demais aqui tá. Fica ruim. Vou tentar fazer assim. Certo? Aqui você tem uma reta. Aqui tem um ângulo, a inclinação dela que é θ. Considere aqui um ponto P dessa reta de coordenadas x, y, né? X, y, certo? E vocês vamos considerar agora, certo? E vamos considerar agora um ponto B de coordenadas 0n. 0n é um ponto do eixo y, né? Ó, aqui tem um ponto B. Esse ponto tem coordenadas 0n. Certo? Né? 0n. Aí o seguinte, gente, ó. Olha só. Para nós chegarmos na equação reduzida dessa reta, basta observar y
ver se ele faz a demonstração aí para vocês, né? A equação da reta é dada por y igual a mx mais m. Vocês estão lembrados da função de primeiro grau? Como é que a gente define a função afim de primeiro grau? Né? Ax mais b, né? E o gráfico dela não é uma reta, né? Pronto, exatamente. Onde esse m, não esqueçam, esse m ele é chamado de coeficiente angular da reta. Estão lembrados? Quando eu falei em coeficiente angular, né? Eu chamei de m, tá vendo? E esse n aqui, gente, ele é chamado de coeficiente linear. Vocês estão lembrados na função de primeiro grau, y igual a x mais b, que o b é onde a reta corta o eixo y, tá lembrado? Estão lembrados? Esse n aqui é aquele bzinho da fórmula y igual a x mais b. Então, eu tenho o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, certo? Muito bem. A reta também pode ser escrita de outras formas. Equações paramétricas. Eu escrevo essas equações em função de outras variáveis, certo? Equações paramétricas, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui sobre elas. Equações paramétricas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de vocês de equações paramétricas. Por exemplo, x igual a t, esse exemplo que tem aí, ó, t mais 2, e y igual a quê, gente? T menos 1. Vocês estão vendo que está aparecendo outra variável além de x, né? Nesse caso aqui aparece o t, nesse caso de fora o y aparece t também. Então, são equações que são escritas em função de outra variável, certo? E não tem problema. Você isola t numa das equações dessa, tira o valor de x aqui, isola t nessa, tira o valor de y, está resolvido o problema. Certo? Muito bem. Vamos ver outro aqui. Equações paramétricas, equações segmentárias. As equações segmentárias, elas são muito usadas, são boas de ser usadas quando a gente conhece as interseções com o eixo x e o eixo y, viu? Deixa eu botar aqui. Equação segmentária da reta. Certo? Equação segmentária da reta. Olha só. O que é que ele fala aí? Vocês observam que eu tenho uma reta, sistema de coordenadas cartesianas. Tem uma reta aqui, né? Tanto faz, sendo para a direita ou para a esquerda. Aqui é decrescente, né? Estão lembrados? Aqui, ó. Tem essa reta R. Aqui. Observe que ela corta o eixo Y no ponto Q. Esse aqui é um ponto Q. De coordenada 0, Qzinho. E corta o eixo X no ponto P. De coordenadas Pzinho 0, né? E aqui está no eixo das abscissas, né? Aqui está no eixo das ordenadas. Certo? Então, as equações segmentárias, vocês têm a demonstração feita aí no livro. Ela é escrita assim: x sobre pzinho mais y sobre qzinho igual a 1. Certo? A gente vai fazendo os exercícios, eu chamo mais a atenção de vocês. Então, por enquanto, eu só relembrando a vocês isso aí. Tá bom? Ok. O que mais vem aí? Segmentárias. Equação do feixe de retas. Equação do feixe de retas. Vamos ver. O que é isso? Então, vocês estão vendo que tem várias maneiras de a gente escrever as retas, né? Ó, gente, presta atenção. Digamos que eu tenha sistema de coordenadas cartesianas, certo? Aqui eu tenho uma reta, certo? Ó, aqui eu tenho uma reta qualquer, ok? Aqui nós temos a famosa inclinação, né? Θ. Tem um ponto P aqui dela. Um ponto P aqui, certo? E outro ponto, um ponto A aqui,
de coordenadas x, y. X, y. Esse ponto P tem coordenadas, digamos, x0, y de 0. Certo? Então, nós já vimos que o M, coeficiente angular da reta, certo? O coeficiente angular da reta, ele pode ser calculado, né? Em função desses dois pontos aí. É a tangente do ângulo, né? Ó, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, esse ângulo θ aqui é o mesmo, ó, certo? Então, vai ser M igual a quê? O coeficiente angular que a gente fez, y menos y0, né? Ó, y menos cateto oposto, ó, que é y menos y0, sobre o cateto adjacente, ó, x menos x0. Então, eu posso escrever a equação do feixe de retas da seguinte maneira. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Pronto. Essa aqui é conhecida como a equação do feixe de retas. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar isso aí. Vamos ver o praticando na página 279. Certo? Vamos ver o praticando na página 279. Praticando. Página 279. Ok? Vamos ver aí a questão número 1. Vocês têm alguns exercícios resolvidos aí, tá bom? Vocês podem, já estão resolvidos no livro. Vocês podem dar uma olhadinha. Qualquer dúvida me pergunta. E nós vamos fazer esses praticando aí, tá bom? Então, o que é que diz o primeiro? Diz assim: no plano cartesiano, a reta R de coeficiente angular 10. Então, vamos lá, vamos botar os dados. Reta R, certo? Coeficiente angular dessa reta R é o M, né? M igual a 10. Certo? Intercepta o eixo Y em um ponto de ordenada A. Então, ela intercepta o eixo Y. Então, o x dela é 0. Certo? E a ordenada dela é A, é o Y, né? Então, esse ponto 0A pertence à reta R, não é verdade? E tem também uma reta S. O que é que nós sabemos a respeito da reta S? Olha só. De coeficiente angular, 9. M da reta S, coeficiente angular da reta S, 9. Intercepta o eixo Y em um ponto de ordenada B. Então, esse ponto 0, B, certo? Porque intercepta o eixo Y, pertence à reta S. Cadê? Se as retas R e S se interceptam em um ponto de abscissa 6, certo? Então, ao valor de B. Então, elas se interceptam num ponto de abscissa C, certo? R, interseção S, no ponto de abscissa 6. O que quer dizer abscissa 6, gente? Isto é, no ponto... Isto é... abscissa, x igual a 6. Muito bem. Então, quem é B? Certo? O que é que a gente pode falar sobre esse Bzinho, essa ordenada dessa reta S? Tá bom? Vamos ver. Então, solução. Solução. Ok? Muito bem. Então, vamos primeiro, gente, construir as retas, né? Eu preciso conhecer as equações da reta. Então, vamos construir a equação da reta R. O que é que eu sei? Eu conheço o coeficiente angular e conheço um ponto da reta, tá vendo? Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Digamos que esse ponto aqui, ó, vou fazer o seguinte. Digamos que esse ponto aqui seja um certo ponto A e aqui seja um certo ponto B na reta E, certo? Então, eu posso escrever, ó, conheço o coeficiente angular e conheço um ponto. Essa é a reta aqui, ó. Então, menos y do ponto
vai ser igual a m x menos x do ponto. Legal? Então, y menos o y do ponto A, que é o Azinho, ó, igual a m, que é 10, que multiplica x menos x do ponto, né? O x de A. Que é quanto? 0, né? Ok? Então, vamos escrever essa equação na forma reduzida. Vai ficar assim, ó. Y menos A vai ser igual a quanto? 10x, não é isso? Muito bem. Vou passar para o lado de cá agora. Vamos passar para o lado de cá. Olha só. Na forma reduzida, vocês estão lembrados daquele tipo y igual a mx mais n, né? Então, eu deixo o y do lado e passo tudo para o outro lado. Então, vai ficar y igual a quê? A 10x. Passo menos a para o outro lado, fica mais a. Tá vendo aqui a equação na forma reduzida? Ó, se eu quiser saber quem é o coeficiente angular, é o m, ó, é o que está junto do x. Se lembra? mx mais n. Quem é o n? É o a. É onde ele corta o eixo y, né? Ó, certo? É o coeficiente linear, esse cara aqui, né? Muito bem. Essa aqui é a equação da reta R. Vamos descobrir a equação da reta S. Então, vou escrever do mesmo jeitinho. Y menos y do ponto B é igual ao coeficiente angular, que é m, x menos x do ponto B, ó. Certo? Então, observe, vai ficar y menos y do ponto B, que é o Bzinho, né? Ó, o y de B, Bzinho, igual ao coeficiente angular da reta S, que é 9, que multiplica x menos o x do B, que é 0. Então, y menos B vai ser igual a 9x. Vamos escrever na forma reduzida? Deixa y do lado, que não é y, manda para o outro lado. Ó. Y igual a 9x somado com B. Tá vendo aqui? Essa é a equação da reta R e essa é a equação da reta S. Vou trocar de lápis, que o lápis já está falhando. Certo? Ó, aqui é a equação da reta S. Certo? 9x mais B. Y igual a 9x mais B. Tá vendo? Ó, mx mais n. M, o coeficiente angular é 9. E o n, que é o linear, é onde a reta corta o eixo y, né? Esse Bzinho aqui. Muito bem. Mas o que acontece, gente? Eles se interceptam, né? Então, esses y são iguais, ó. Eles têm a mesma ordenada. Y igual a isso, y igual a isso. Eu vou igualar R com S. Fazendo R igual a S, o que é que vai ficar? 10x mais A tem que ser igual a quanto? 9x mais B. É o mesmo y, né? Y e y, certo? Mas, olha, eles se interceptam no ponto de abscissa quem? X igual a 6. Então, vamos lá. 10 vezes 6 mais A igual a quê? 9 vezes 6 mais B. Concordam? Vocês observam que nas alternativas a gente tem sempre o valor de B, né? Então, aqui vai ficar 60 mais A igual a quê? 9 vezes 6, 54 mais B. Então, vamos ajeitar aqui. 60 menos 54 somado com A igual a B. Quem é B, então? B vai ser 60 menos 54 é 6. Somado com A. Certo? Então, aí vocês têm o valor da ordenada do ponto B, né? É letra E. Vamos lá, eu quero perguntas agora. Vamos lá, quem foi que não entendeu, fala. Levi, Renan, Samir, Paulo. Pergunta aí. Vamos tirar as dúvidas. Certo? Tá mais comigo. Ana 9, doutora 9. Cauane. Achou, Levi?
Então, certo? A equação reduzida da reta é muito usada, viu, gente? E é muito fácil usá-la. De boa, Paulo. Valeu. Certo? A equação reduzida da reta é muito utilizada, certo? É uma situação mais prática da gente usar. Então, quem estiver copiando, seja bem rápido, ou então faça um print aí da tela. Eu vou postar isso aí, certo? Eu vou colocar no sistema do colégio. Mas é bom ter, né? Aqui é 10x, tá certo? Vem apagado aí, vocês avivem. Legal? Então, posso fazer a próxima? Muito bem. Então, vou apagar esse lado de cá, tá bom? Vamos apagar este lado. Então, gente, ó, todas as vezes que eu conhecer um ponto e o coeficiente angular da reta, eu posso escrever usando aquela equação do feixe. Tá certo? Tá bom? Toda vez que eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu posso escrever a equação da reta usando a equação do feixe. Número 2. Questão de número 2. Vamos ver. Diz assim. Aqui, se tiver alguém copiando lá de cá. Olha só. Considera as retas. Aí vamos dizer que seja uma reta R. Como é a equação? X menos Y. Cadê? Mais 2 igual a 0. Pronto. Está aqui uma reta R. Uma reta S de equação. Cadê? Y igual a 4. É uma reta horizontal, certo? Y igual a 4. E que mais? E outra reta, digamos uma reta T, cuja equação é y mais x igual a quanto? Menos 4. Gente, estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, certo? Vamos ver se a gente faz isso. Representadas no plano. As interseções dessas retas determinam um triângulo. Quando você faz a interseção de R com S, R com T e S com T, as interseções dão 3 pontos e esses 3 pontos determinam um triângulo, certo? Cujos vértices são os pontos de coordenadas. Quais? Então, vamos fazer primeiro, quando eu fizer a interseção de R com S, vai me dar o ponto A, certo? Vai me dar o vértice A. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a interseção? É só resolver o sistema, ó. Como é a reta R? A reta R é x menos y. Ó, vou passar o 2 para o outro lado, certo? Igual a menos 2. E a reta S? Y igual a 4. Então, eu já tenho o valor de y. Como é que eu vou tirar o valor de x aqui? Então, vai ficar x menos 4, né? Que o y é 4, igual a menos 2. E daqui sai que x, olha só, vai ficar menos 2 somado com 4, né? Vai dar 2. Concordam? Então, já tem o primeiro ponto de interseção, ó. Então, esse meu ponto A tem coordenadas x, que é 2, e y, que é 4. Já achei aqui o ponto A. Vamos fazer agora a interseção de R com T. R, interseção T. É só resolver o sistema. R com T vai me dar um outro ponto, certo? Vai me dar o ponto B. E quando eu faço a interseção entre duas retas, é um ponto, né? Elas são concorrentes, não é verdade, gente? Então, equação da reta A. Da reta R, x menos y igual a menos 2. E da reta T é y mais x igual a menos 4. Ou seja, x mais y é a mesma coisa, né? Igual a menos... Bom, todo mundo sabe resolver isso aqui, né? Ó, somando 2x, cancela menos y mais y, menos 2 menos 4 é menos 6. X é menos 3. X igual a menos 3, ó. Certo? Agora, para eu achar o y, substitui em qualquer uma delas, certo? Vamos substituir aqui, ó. X mais y é igual a menos 4. Isto é, menos 3 mais y é igual a menos 4. Quem é o y? Vai ser menos 4 somado com 3, né? Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, tá aqui as coordenadas do ponto B, ó.
O ponto B tem coordenadas menos 3 e 1. Falta fazer a interseção de uma outra reta aí, né? Falta a gente fazer a interseção de S com T. Pagar o lado de cá, viu? Fazer a interseção de S com T. S, interseção T, vai me dar outro ponto, digamos o ponto C, que é outro vértice do triângulo, certo? Então, a reta S é y igual a 4. E a reta T é y mais x, ou x mais y, tanto faz, viu, gente? Igual a menos... Gente, se o y é 4, já tem o valor de y, então x mais 4 igual a menos... Passo 4 para o outro lado, vai ficar menos 4 com menos 4, vai ficar menos 8. Então, quais são as coordenadas do ponto C? X é menos 8 e Y é 4. Pronto, os vértices são esses aí, ó. Se vocês olharem nas alternativas, qual delas seria? Seria a letra E, né? Seria a letra E, ó. 2, 4, menos 8, 4 foi esse último que a gente achou, e menos 3, menos 1. Menos 1. Aqui é menos 1, certo? Legal? Então, letra E. Vamos lá. Como é que estamos aí, Ruth? Está tudo tranquilo? Então, falou em interseção de retas, você resolve o sistema formado. E quando eu faço a interseção entre as retas, elas se cruzam num ponto, elas são retas concorrentes. Tá vendo? Ó? Quando eu faço a interseção de R com S, me dá o ponto A, é este. Significa dizer que esse ponto A satisfaz as duas equações. O ponto B, que é este, satisfaz essas duas equações. O ponto C satisfaz essas duas equações. Certo? Eles são pontos de interseção. Açucena, está tudo em ordem, Açucena? Arnob, está tudo tranquilo? Tawane, Noemi? Vamos lá, quem tiver dúvida, vamos perguntar. Samire, Renan, Levi, Paulo, está tudo beleza? Certo, meu amigo. Sua irmã, como é que tá? Tá gostando do curso? Deve estar uma craque em matemática ela, viu? Deve estar estudando muita matemática. Dê um abraço nela, viu? É aula de cálculo. Manda um abracinho para ela, que é uma maravilha, viu? Valeu. Olha só, gente. Eu tenho... Vamos lá, vamos seguir. Certo? 4 minutos e 17. Então, dá para fazer mais um. 2, 3. Vamos fazer a terceira questão. Terceira questão. Então, vou fazer o desenhozinho, né? Diz assim. No plano cartesiano da figura, feito plano de escala, o eixo X representa uma estrada já existente. Os pontos A, 8,2 e B, 3,6 representam duas cidades. E a reta R de inclinação 45 graus representa uma estrada que será construída. Então, deixa eu fazer o desenho. Então, vocês têm aqui o sistema de coordenadas cartesianas, né? Eixo X, eixo Y, o eixo das abscissas ou eixo das ordenadas, né? É bom a gente chamar pelo nome, porque nem sempre é X, não é obrigado a ser a letra X, né? Pode ser qualquer outra letra. Tradicionalmente, a gente bota X, mas tem nada a ver. Aqui vocês têm uma reta, certo? Aí o que acontece? Vocês têm um certo ponto B aqui, ó. Ok? E esse ponto B está a uma certa distância dessa... Essa reta aqui representa uma estrada, certo? D. E aqui vocês têm um ponto A, por aqui assim, mais ou menos, que também tem uma certa distância D. Ou seja, essas distâncias do ponto A e do ponto B até a estrada são iguais, certo? São iguais a D. Tá bom? Aí o que mais? Esse ângulo é dado, ou seja, a inclinação dele é dado, né? 45 graus, ó. 45 graus. Vamos lá, vira a página aí. Até que diz mais um problema.
Virando a página, vamos lá. Para que as distâncias da cidade A e da cidade B até a nova estrada sejam iguais, tá vendo? São iguais a D, essas distâncias. De B até a estrada, essa reta aqui representa uma estrada, certo? De A até a reta também é a mesma distância. O ponto C, onde a nova estrada intercepta a existente, deverá ter coordenadas de... Muito bem. Então, eu vou ter que criar, né, gente, uma estrada AB, certo? Vamos construir essa estrada. Preste atenção. Então, vamos construir um segmento de reta AB e ligue AB. Olha só. Então, esse segmento aqui, ó. Tá vendo? Ó. AB. Observe que ela intercepta a estrada aqui, ó. Concordam comigo? Se intercepta a estrada nesse ponto, que eu vou chamar de M. Vou chamar de ponto M. Já que a distância de B até a estrada é a mesma de A até a estrada, esse ponto aqui, onde a estrada AB intercepta a nova estrada, é o ponto médio. Concordam? Fácil de ver isso, né? Muito bem. Deixa eu apagar o lado de cá. Vamos apagar o lado de cá. Eita, gente, talvez não dê tempo eu terminar, certo? Mas se não der tempo, eu continuo na próxima aula. Olha, eu vou passar as atividades do plano cartesiano online, viu? Vocês fiquem de olho aí no sistema. Mas provavelmente, aqui, pelo que eu estou vendo, não vai dar para eu terminar a aula. Certo? Mas eu passo, na próxima aula a gente continua e eu quero que vocês continuem a fazer os exercícios, tá bom? Certo? Então, esse M que está aí é ponto médio. É ponto médio de AB, ou seja, do segmento AB. E a gente já viu como calcular o ponto médio, não foi nas aulas passadas? Como é que eu faço para calcular o x